Imagina você dormir e nunca mais acordar, sem grito, sem dor, sem aviso. Agora, imagina que isso aconteceu com uma vila inteira, na mesma noite. Mais de 1.700 pessoas e 3.000 animais simplesmente apagaram. E o culpado? Um lago, que até hoje pode fazer isso de novo. Isso aconteceu no Lago News, em Camarões, em 1986. Um lago pequeno, isolado, aparentemente inofensivo. Mas o que ninguém via estava escondido a mais de 200 metros de profundidade. E era como uma bomba, pronta para explodir. Debaixo do lago existe atividade vulcânica, e de lá sobe dióxido de carbono, o CO2. Mas aqui está o detalhe crucial: esse gás não escapava. Ele ficava preso, dissolvido na água, como acontece quando você abre um refrigerante, só que ao contrário. A pressão da água mantinha o gás aprisionado, entre aspas. Só que o lago estava acumulando isso por anos. Com o tempo, o fundo do lago virou uma espécie de reservatório de gás. Camadas profundas ficaram saturadas de CO2, e isso é extremamente raro, porque a maioria dos lagos do mundo mistura suas águas naturalmente, liberando gases aos poucos. Mas o Lago News era diferente. Ele era estável demais, e isso era o problema. Para isso acontecer, você precisa de uma combinação absurda: atividade vulcânica liberando CO2, profundidade suficiente para manter a pressão, água parada sem mistura e um gatilho repentino. Essa combinação quase não existe no planeta. Por isso, eventos assim são chamados de erupções límnicas. E praticamente não existem registros desse tipo em escala tão mortal. Em 21 de agosto de 1986, algo quebrou esse equilíbrio. Pode ter sido um deslizamento de terra, uma mudança de temperatura ou até uma pequena atividade sísmica, mas o resultado foi o mesmo. A água profunda subiu e, quando subiu, a pressão caiu. E aí aconteceu algo em cadeia, impossível de parar. Quando a pressão diminui, o gás dissolvido se libera, igual abrir uma garrafa de refrigerante, só que aqui não era espuma, era uma explosão de gás invisível. O CO2 começou a subir rapidamente, puxando mais água, liberando mais gás, criando uma reação em cadeia gigantesca. Em minutos, toneladas de gás estavam subindo. Esse gás saiu da água, formando uma nuvem densa. E aqui está o detalhe mais assustador: o CO2 é mais pesado que o ar, então ele não sobe, ele desce, como uma onda invisível, escorrendo pelos vales, entrando nas casas e apagando tudo no caminho. O CO2 não é venenoso no sentido comum, ele mata de outra forma. Ele substitui o oxigênio. Você respira, mas não recebe ar suficiente. O cérebro entra em colapso e você perde a consciência em segundos, sem dor, sem luta, sem entender o que está acontecendo. Agora imagina, você acorda no meio da madrugada. Tudo está quieto demais, sem vento, insetos, nenhum som, um silêncio pesado. E isso foi a primeira coisa que os sobreviventes perceberam. Alguns relataram que acordaram confusos, com dor de cabeça e uma sensação estranha no corpo, como se tivessem desmaiado por horas. Mas o pior veio depois, quando eles saíram de casa. Um homem contou que tentou chamar a família. Ninguém respondeu. Ele saiu e viu pessoas caídas no chão, paradas, imóveis. Ele achou que estavam dormindo, mas não estavam. Outro sobrevivente disse que viu vizinhos deitados na estrada, como se tivessem simplesmente parado de andar, sem sinais de luta, expressão de dor, apenas silêncio. Agora pensa no momento em que isso caiu a ficha. Você começa a perceber que ninguém está acordando, ninguém está respirando e aos poucos você entende que está cercado de mortos. Teve gente que andou pela vila inteira, chamando por qualquer sinal de vida, mas tudo o que encontravam era corpos, animais mortos, casas abertas sem ninguém vivo dentro, como se algo tivesse passado e desligado tudo. E talvez o relato mais perturbador foi de quem sobreviveu, mas perdeu a família inteira. Imagina acordar e ser a única pessoa viva dentro da sua própria casa, sem entender o porquê, sem saber o que aconteceu e sem saber se aquilo
pode acontecer de novo na próxima noite. Alguns corpos foram encontrados como se estivessem dormindo, outros caídos no meio do caminho. Animais morreram primeiro, por estarem mais próximos do chão, onde o gás era mais concentrado. Depois disso, cientistas instalaram tubos para liberar o gás lentamente. Mas aqui está o ponto final. Existe um outro lago, o Lago Kivu, que é um dos grandes lagos africanos, situado na fronteira entre a República Democrática do Congo e Ruanda. Tem uma quantidade de gás centenas de vezes maior e ao redor dele vivem milhões de pessoas, dormindo, respirando, sem perceber que no fundo da água pode existir outra nuvem invisível, esperando o momento certo para subir.